Bom, pessoal, vamos aí dar início aqui à nossa palestra, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha pela oportunidade. Meu nome é Marco Gregório, eu sou diretor da EduInvest. A EduInvest é uma holding educacional montada para prover soluções inovadoras para a educação básica. Nós temos hoje duas escolas, o Colégio Anhembi Morumbi e o Colégio Anchieta, focados na classe média, média emergente, né? Nessas duas escolas, nós focamos no desenvolvimento de soluções educacionais que sejam inovadoras e que tragam o tema de habilidades e uso intensivo de tecnologia, que para nós é de suma importância para uma nova educação que se faz necessária hoje no setor de educação básica. Tá? Bom, então, em primeiro lugar, acho que eu gostaria de começar com duas perguntas básicas. Né? Como será o mundo daqui a 20 anos, quando nossos filhos se formarem? Né? E que tipo de habilidades nós achamos importante para que as crianças tenham sucesso neste novo mundo? Né? Então, vamos pensar um pouquinho na diferença que existe hoje e que foi do tempo em que nós nos educamos. Eu tenho 44 anos de idade, né? E essas diferenças, na hora que nós colocamos no papel, elas são gritantes. Para começar, na minha época não tinha internet, né? Não tinha celular, o celular era muito caro, poucas pessoas o utilizavam, né? Era um mundo diferente. O mundo hoje é um mundo menor, é um mundo mais conectado, é um mundo tecnológico, é um mundo onde você tem excesso de informação, né? Há 30 anos atrás você tinha escassez de informação e até se pagava um determinado preço pela informação. Né? É um mundo muito mais rápido, é um mundo muito mais inovador, onde existem mudanças globais de monta. Mudanças econômicas, como por exemplo a cessão de potências como a China, mudanças radicais a nível de comportamento. Né? Se você pegar do ponto de vista de recursos, né, hoje nós estamos falando de problemas de escassez de água aqui no Brasil. Né? Esse problema já acontece há certo tempo em outros países do mundo. Né? Estaremos falando de escassez de energia, então só isso já é uma mudança radical, saindo fora do aspecto de internet ou tecnologia. Né? Temos preocupações prementes sobre a segurança, sobre como nossos filhos eles utilizam a rede e combinam e colaboram. Né? Problemas de segurança. Né? Em suma, este é o mundo que está se formando agora no século XXI. Né? E que deve estar acelerando devido às mudanças tecnológicas prementes, correto? Bom, né, aí vem a grande pergunta, né? Será que os nossos filhos estão preparados ou serão preparados para a escola que existe hoje para esse tipo de ambiente? Né? Será que essa escola de hoje contribui significativamente para esses desafios e outros que surgirão, né, dessas mudanças? 99% das escolas, na minha visão, não tem essa premência. Né? E é por causa desse motivo que nós montamos a EduInvest. Né? Mas não é aleatório, quer dizer, tudo isso ocorreu por mudanças muito grandes. Se você analisar a educação de hoje, de onde é que ela veio, nós vemos que é uma educação que está muito atrelada a também uma outra grande mudança, só que aconteceu há cerca de 150 anos atrás, né? Que foi a mudança da sociedade agrária, da economia agrária para uma economia industrial. Pegamos fotos do final do século XIX, de salas de aula, e comparamos com as salas de aula de hoje, o que se vê é que pouca coisa mudou. Né? Você tem um quadro negro, um quadro verde, você tem a professora vestida de modo diferente, e os alunos em carteiras ou em bancos, né, todos eles um do lado do outro, prestando atenção na professora. Né. Essa foi a educação inventada no final do século XIX
para que houvesse uma sistematização do sistema de ensino, da educação e preparasse as crianças para ir trabalhar numa linha de fabricação, né? Quer dizer, a educação estava atendendo a uma necessidade de mercado de então. O problema é que, a partir do século XX, começou-se a se desenvolver um novo tipo de economia. Uma economia atrelada à criatividade, né? Uma economia atrelada ao crescimento, ao conhecimento, né? E essa economia começou a exigir perfis diferentes do que a educação da época fornecia, né? No final de 90, da década de 90, a economia do conhecimento já tinha superado a economia industrial, né, em termos de valores, tá? E a nossa educação permaneceu atrelada aos princípios de 150 anos atrás. Com o advento da internet, essas modificações se tornaram cada vez mais prementes. Esse gráfico é muito legal porque mostra como houve esse acréscimo ou esse crescimento da economia criativa, de conhecimento, como isso afetou o mercado de trabalho, né? São dados dos Estados Unidos, mas olhem que muito bem que como há crescimento nas oportunidades de emprego para carreiras ligadas ao people skills, à inteligência emocional, à imaginação e à criatividade, né? Mas há um decréscimo de oportunidades de emprego em carreiras ligadas à sistematização, ao modus operandi, ao modo do trabalhador industrial, né, tradicional, né? Então, a economia do conhecimento, ela veio, ficou e está sendo acelerada pelo advento da tecnologia, né? Agora a gente tem que analisar o seguinte: será que a educação que nós fornecemos hoje não precisa desenvolver certas habilidades que permitam às nossas crianças estarem se desenvolvendo ou atingindo sucesso nesse novo ambiente, né? Que tipo de habilidades nós estamos falando, né? Nós estamos falando dessas habilidades, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui nesse slide: inovação, criatividade, raciocínio crítico, convívio, colaboração entre as pessoas, foco e disciplina. Imagina numa era onde nós temos excesso de informações, o quão importante você ter foco e disciplina. Força de vontade e resiliência, né, que é a habilidade de uma pessoa estar prosseguindo num determinado caminho, né, independentemente dos desafios, dos obstáculos que se colocam à frente dele. No uso e manuseio da informação, né, com tecnologia, sem tecnologia, como a pessoa utiliza essa informação, como ela utiliza as ferramentas tecnológicas, a habilidade tecnológica a crescer, né? E tudo isso também atrelado a ter uma certa alegria ao fazer, uma certa diversão, né? E por fim, acho que esse último item que eu coloco, acho que o que mais, uma das coisas que mais me deixa alegre, quer dizer, o que nós percebemos nessa nova geração é a ambição de se promover algo melhor, é a ambição de querer fazer, de querer mudar a sociedade em algum motivo, né, para fazer algo do bem, entendeu? E aí você nota o grande afloramento do empreendedorismo social, de empresas e modelos de negócios ligados a isso, né? Então esses são os tipos de focos e de habilidades que são importantes nas crianças e que têm que ser desenvolvidas numa fase mais tenra, numa fase onde as crianças são mais jovens, né, para que elas tenham isso de uma maneira mais conceituada, né? Agora, analisemos, por exemplo, esse gráfico é bem legal, no slide 8, o quão isso afeta modelos, né, de desenvolvimento na educação. Se você notar aqui, nós temos a cognição, que sempre foi o tradicional, né? E nós estamos falando do desenvolvimento de habilidades a nível interpersonal e intrapessoal, né? Perseverança, por exemplo, a nível intrapessoal, confiança, né, a nível interpessoal. De certa maneira, as escolas, elas desenvolveram isso ao longo de um certo tempo, né? Mas elas não focaram, né? Não existe uma linha mestra ou uma estratégia
de desenvolvimento disso dentro da educação básica, né? Elas focaram tradicionalmente na cognição, né? Tradicionalmente nos modelos tradicionais, né? E aí, quando você tem testes e exames como o Enem, por exemplo, esse enfoque vira um vício, né? Então, o problema de hoje, um dos grandes problemas de hoje na educação básica brasileira, eu acho que também a nível mundial, é o excesso de enfoque nos aspectos cognitivos, meio que se esquecendo dos aspectos dos soft skills, interpersonais e intrapessoais, enquanto que a sociedade de hoje, enquanto que o mercado de trabalho de hoje exige tais habilidades para estarem sobrevivendo, né? Bom, baseado nisso, nós montamos... Vou dar uma parada aqui. Bom, então vamos voltar aqui, né? Nesse slide 8, então, o que a gente vê? A confluência entre os modelos cognitivos e os não cognitivos, ou socioemocionais. E aí nós temos as duas divisões, entre o interpersonal e o intrapessoal. O que nós acreditamos aqui na EduInvest é que esses dois modelos cognitivos e socioemocionais devem ser combinados, né, para se prover um novo modelo educacional, para se criar um modelo educacional mais atrelado às necessidades do século XXI. Né? Óbvio que a educação básica ela foi criada sob o pilar cognitivo, né, e deve permanecer em boa parte assim. Porém, o não cognitivo ou socioemocional, ele deve ser desenvolvido, deve ser fomentado, e tais habilidades elas são prementes para o mercado de trabalho. Essas habilidades não se desenvolvem apenas na classe, na sala de aula, no contraturno ou em ambientes escolares. Elas se desenvolvem junto com as famílias, né? Portanto, é de suma importância que as famílias participem desse novo projeto, né? Agora, esse é um dos assuntos que mais se discute hoje no mundo a nível de educação básica. Habilidades socioemocionais, empreendedorismo, tecnologia estão entre os top 3 na lista de qualquer evento educacional, né? Mas não existe nenhuma fórmula, e muito se discute do como fazer, né, de se implementar tais habilidades dentro de um projeto pedagógico, né? Existem diversas experiências hoje sendo feitas, tanto no Brasil como a nível mundial, né? Mas são experiências, principalmente aqui no Brasil, a nível isolado. Nos Estados Unidos, isso tornou-se de tal monta que existe todo um movimento, né, que eles cunham de habilidades do século XXI, né, 21st Century Skills, onde se discute esse tipo de assunto e onde se implementa em centenas de escolas. Então isso virou, de certa maneira, até política de Estado para a sociedade americana, né? E por que é importante isso para a sociedade americana? Tem a ver com a competitividade da economia americana nos próximos anos, né? Os Estados Unidos chegou à conclusão de que para ser competitivos eles precisam preparar pessoas que se habituem, se desenvolvam e sejam protagonistas, né, desse tipo de sociedade, né? E, portanto, nesse sentido, eles estão discutindo muito, né, de como fazer, estão muito adiantados em relação a outras partes do mundo, tá? Bom, já que não existe nenhum modelo pré-concebido, nós da EduInvest estamos tentando montar os nossos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esses modelos aqui, tá? Então, hoje a EduInvest, ela é uma holding, né? Temos 3 escolas, o Colégio Emílio Burbi, que fica aqui no Brooklyn, com perto de 500 alunos, o Colégio Anchieta, que fica em São Bernardo do Campo, com 1.500 alunos, né? E o Politec, que é um ensino técnico, né, do Colégio Anchieta, que tem mais em torno de 1.000 alunos. Então, ao todo, temos perto de 3.000, 3.500 alunos com esse produto pedagógico que nós estamos a nível de metodologia implementando. E ele tem um enfoque, né, de empreendedorismo, tecnologia, internacionalidade, cidadania e valores, né?
criativamente a gente botou o nome de ETIC, né? Vocês podem notar então que existe aí um perfil de engenheiro, né, dentro do modelo, né? E onde é que estão as habilidades socioemocionais? Nós colocamos dentro do guarda-chuva de empreendedorismo, né? Porque para ser empreendedor se exige, se é necessário, uma série de habilidades que são muito ligadas aos soft skills, né? Foco, resiliência, disciplina, tudo isso está atrelado aos empreendedores de sucesso. E quando falamos de empreendedores, não estamos apenas falando daqueles que montam novos negócios, mas também daqueles que são empreendedores na vida, são empreendedores dentro de uma empresa, dentro de uma ONG, em suma, são pessoas que fazem acontecer, né? Então, que tipo de habilidades são essenciais? Nós tentamos elencar as principais habilidades, né? E montamos nessa metodologia, né? Bom, em linhas gerais, esse slide eu acho que mostra para vocês o que nós queremos fazer. Nós queremos formar cidadãos com personalidade, ética, protagonismo, né? Reconhecemos que o método cognitivo ele é de suma importância, ele vai sempre ser continuado, né, dentro do nosso modelo, porém queremos adicionar a socioemocional fortemente, firmemente e estrategicamente, sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Em termos de delivery, o material pode ser impresso, livros, apostilas, mas com a tecnologia existente hoje no mercado, novos modelos de entrega desse produto estão sendo desenvolvidos. Então, nós estamos falando de iPads, estamos falando de games, onde os alunos podem se divertir e estar aprendendo um pouquinho mais, iPhones, laboratórios, em suma, uma série de ferramentas que eu acho que vocês, nesses seminários, estão tendo contato com muitas delas, né? Método, esse talvez seja um dos itens mais difíceis de serem implementados, né? Apesar de existirem fórmulas como Flip Education, que inverte a sala de aula, faz com que o aluno se prepare mais em casa, depois venha para a sala de aula, ou Adaptative Education, que existem soluções tecnológicas brilhantes, né, de empresas hoje, né? Ainda assim é muito difícil na escola isso está sendo implementado de uma maneira eficiente, né? Principalmente por causa do legado da escola, do perfil dos professores. Mas eu vou conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Bom, então, em termos de empreendedorismo, nós falamos das habilidades, da tecnologia. Em termos de internacionalização, é como fazer com que o aluno na escola se comunique e colabore com outros lugares, dá um background mais forte de línguas, por exemplo, né? Mas um dos pilares que a gente, desde o início, quis permanecer no nosso modelo da Invest é a cidadania e valores, porque esse é um pilar tradicional, né? Não é inovador, mas ele é fundamental para qualquer cidadão e a gente acha que isso tinha que ser preservado e até valorizado, né? Agora, vejam nesse slide, o interessante é que nós, na verdade, servimos como uma plataforma agregadora, né? Fizemos parcerias com várias empresas que possuem metodologias relacionadas às habilidades e metodologias e produtos tecnológicos, né? E tentamos agregar dentro do nosso modelo educacional, desde o ensino infantil até o ensino médio, né? Então, por exemplo, a Junior Achievement, que é uma grande parceira nossa, que tem uma metodologia voltada para a educação empreendedora, né? Nós colocamos no 9º ano, onde nós damos economia financeira com o material deles, né? Já no ensino médio, utilizamos um produto fantástico deles que se chama Mini Empresa. Os alunos do ensino médio chegam a montar uma empresa, né? Chegam a levantar capital, existe um acordo societário entre os alunos em cada sala de aula, no 2º ano do ensino médio. E eles produzem, né, um produto físico, né, em escala, uma determinada escala, vendem esse produto e o lucro é repartido entre os acionistas. Então, é uma experiência completa, é um projeto desenvolvido ao longo de 4 a 5 meses, né, com presença de tutores externos. Mas fora a Junior Achievement, também temos uma ótima parceria com o Sebrae,
que tem uma metodologia para empreendedorismo nas crianças, o Mind Lab, que é um produto fantástico de ensinar as crianças através de games, né, e jogos onde eles colaboram, né. O X-Mile, a nível tecnológico, são games. Em suma, existe hoje, na nossa visão da Invest, diversas empresas que possuem ferramentas fabulosas, né. Agora, cada escola está desenvolvendo uma metodologia onde ela vai estar agregando isso dentro do dia a dia, dentro do método de ensino. Esta é a grande dificuldade, né? Bom, já estamos há cerca de 2 anos com esse produto, né? E alguns resultados começam a ser prementes, tá? Em termos das habilidades ligadas ao empreendedorismo, né, nós percebemos um nível de satisfação elevadíssimo nos alunos, né? 65% dos pais do Fundamental 1 consideram ótimas ou excelentes atividades de empreendedorismo. Então, alunos acham ótimo, os pais acham ótimo, né? E com isso, em termos de resultado para a escola, houve uma redução drástica nos níveis de evasão quando nós começamos o projeto há cerca de 4 anos. Então, para o dono de escola, utilizando o desenvolvimento de habilidades, é uma maneira de ele estar reduzindo a evasão, de ele estar tornando o seu produto diferenciado, né, e estar chamando novos alunos. Agora, tem que estar desenvolvendo essas habilidades de uma maneira significativa, né? Não estou falando apenas de uma grade de aulas de empreendedorismo onde vamos ensinar as crianças com uma metodologia. As crianças, elas têm que estar colaborando entre si, sejam entre elas, sejam com alunos que estão em outras turmas, né? Então, hoje existe uma série de ferramentas que te permite fazer isso, e a escola tem que implementar, né, isso de uma maneira eficiente, né? Esse slide, por exemplo, mostra um dos eventos que nós fizemos. Nós criamos a mostra GNR, de Empreendedorismo e Inovação, né, onde todos os trabalhos ligados ao empreendedorismo, né, que são desenvolvidos no ano inteiro, né, são mostrados em tal amostra, em tal evento, né, e aí com a presença dos pais. O bom é o seguinte: para cada trabalho mostrado, se coloca quais as habilidades que foram desenvolvidas, né, porque precisa ter um propósito, né? Não pode ser um trabalho per se, precisa saber que você está fazendo essa atividade por um determinado motivo, né? Seja a criatividade, seja a inovação, né? A gente ainda não conseguiu implementar uma mensuração do desenvolvimento de tais habilidades pelos professores. Isso para nós é muito importante e é o nosso próximo passo, né? Está no boletim com as notas cognitivas, matemática, química, física, mas também, ao mesmo tempo, está com as notas de habilidades. Quer dizer, o seu filho fez determinada tarefa e ele desenvolveu a criatividade, ele colabora em grupo, né? Isso para nós é fundamental e será o próximo passo, né? Aquele projeto que eu lhes falei, o Mini Empresa, né, foi um sucesso, né? Vocês podem ver aqui 2 empresas que foram implementadas por alunos do segundo ano do ensino médio. Eles aí estão desenvolvendo dentro da escola o produto, né? E uma vez formatado o produto, ele é vendido no final do ano no shopping center, né? Óbvio que aí há uma movimentação de pais, alunos, professores para ir nesse evento e estar comprando os produtos, né? O que melhora também a autoestima dos alunos, né? A determinação deles, né, perante o mundo, né? Essa parceria que nós temos com a minha empresa, ele é feita também em outras escolas de São Paulo e do país, né? E a Junior Achievement elege o melhor projeto, né, segundo determinados critérios. O Colégio Anchieta, de São Bernardo do Campo, um colégio de classe média emergente, estou falando de alunos que estão saindo do ensino público e indo para o ensino particular, ganhou o prêmio de melhor projeto do estado de São Paulo, né? Só no primeiro ano de implementação. Você vê que é um campo fértil, né, de pessoas e de alunos que têm interesse e que pode ser aproveitado e deve ser aproveitado, né?
Aqui, acho que vocês podem avaliar, eu não vou entrar muito em detalhes, mas mostro para vocês os projetos que nós temos, desde o infantil, né, desde o fundamental, para dizer a verdade, o primeiro ano, até o nono ano e no ensino médio. Né? Mas notem que cada um desses projetos possui uma determinação, iniciativa. Vamos, por exemplo, no terceiro ano fundamental, avaliar no projeto Oficina em Brinquedos a criatividade dos alunos. Né? Então, no final, nós mensuramos isso e mostramos para os pais e tentamos trazer os pais para participar, porque o desenvolvimento de habilidades se faz necessário a presença dos pais. O que é difícil, mas, por outro lado, também ajuda muito na fidelização desses pais com a escola. Né? Ao fazer isso, a escola fecha um ciclo virtuoso completo. Né? E, bom, por fim, em termos de tecnologia, que acho que é um dos pontos que hoje se discute nesse evento, né? As novas ferramentas tecnológicas, aquelas que nós utilizamos com o nosso propósito, né, tem mostrado um grau de satisfação muito legal. Quer dizer, os alunos têm gostado da sala de aula, têm gostado da aula mais do que o modo presencial tradicional. Né? Porque está na linguagem deles, tá no modo deles. Né? Eles veem o assunto projetado, o assunto que vai na internet, o aluno pesquisa a informação e o professor se torna um condutor, né, dessa informação. Né? E com isso o aluno ele pode se desenvolver melhor, ele sente-se mais à vontade e ele começa a produzir mais, e as notas deles vão aumentando, e por consequência o Enem melhor. Então, escolas que focam muito no Enem, no vestibular, com uma metodologia massiva, né, poderiam estar fazendo isso de uma maneira mais tranquila e mais proveitosa para os alunos e divertida também. Né? Atingindo resultados muito bons também em termos de notas de vestibular de Enem, né, como já estamos atingindo. Né. Por fim, acho que essa é uma experiência que nós estamos realizando, né, já há cerca de 2 anos, e eu queria deixar para vocês que nem tudo também são rosas, né, existem grandes dificuldades. Né. Eu elenquei aqui as 4 principais dificuldades que nós tivemos ao longo desse tempo. Né? Primeiro, implantar algo que é uma solução de um terceiro, né? E, portanto, o professor exige um certo tempo para que seja implementado, né? Ele precisa se acostumar a isso, ele precisa tirar do modus operandi dele e fazer algo diferente. Né? Professores se mantêm atualizados à nova ferramenta e metodologia, quer dizer, eles não se mantêm, né? A maior parte deles não está muito ligado ao que está acontecendo hoje em termos de tecnologia, né? Existe muita resistência a novos métodos, a novas metodologias. Né? Então, eu acho que o trabalho nosso, a partir de agora, é em focar mais na questão do professor, né? Porque é ele o agente que vai divulgar tal produto, que vai conduzir o aluno nesse processo de educação. Né? E, portanto, é ele que vai estar motivando o aluno a prosseguir. De um modo geral, o que nós enfrentamos, né, nesses anos são grupos de professores que possuem perfis diferentes dentro de uma mesma instituição. Né? Apesar das escolas terem mais de 20 anos de tradição, você percebe grupos diferentes. Você tem grupos que são mais avançados, que são propensos a novas tecnologias, e é aí que devemos trabalhar. Existe um grupo intermediário que talvez a maioria, que está olhando a tecnologia e essas novas metodologias, está querendo algo de novo, porém é muito reticente. Né? E por fim, existe aquele grupo que não quer fazer isso, que acredita no modo tradicional e dificilmente vai mudar. Né? O que nós estamos tentando fazer é pegar o grupo menor e utilizar como agente de incentivo para o grupo maior. Né? E fazer com que o grupo maior todo mova para a utilização da inovação e das plataformas tecnológicas. Né? Isso é um processo de anos, né? Não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, né? Mas deve ser feito de uma maneira estratégica e com propósito pela mantenedora, pela instituição. Né?
Bom, aí existem alguns passos, algumas iniciativas que nós estamos tomando, né, para que isso aconteça nos próximos anos, né, dadas essas dificuldades que nós enfrentamos, mas estamos já tendo muito sucesso com os professores, né. E eu acho que meu tempo acabou e eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né, de estar apresentando um pouquinho daí do Invest, que nós estamos querendo fazer, e dizer também o seguinte, que as portas estão abertas, a instituição ela gosta de mostrar o que está fazendo, a gente quer que mais escolas façam isso também, porque nós acreditamos que este é o futuro, aliás, é o presente, né? As escolas precisam mudar, então nos vemos meio que no papel de estar fornecendo, estar replicando, estar abrindo esse conhecimento, esse expertise que nós tivemos até agora, né, para outras escolas, bem como também estar aproveitando o conhecimento de outras escolas para o nosso modelo, né. Tem aí meus dados, vocês fiquem livres de entrar em contato comigo, né, eu terei o maior prazer em lhes atender. Desejo um bom evento para vocês, que seja fantástico e que esse evento se replique a cada ano com muito sucesso. Muito obrigado.